Olá, bom dia. Estamos às 5 horas da manhã, gravando mais um vídeo para o canal Guia dos Perplexos, na série do mito para a história. Estamos saindo agora do período mítico, das narrativas épicas. Já esclareci bastante, porque sou crente e creio na Bíblia, porque a camada inicial era verdadeira, os escritos originais eram verdadeiros e foram mexidos por 5 mãozinhas, que cada uma pôs uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, 5 camadas sobre o original. Hoje não se tem a menor ideia do que era o original. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tento tirar dali o que era o original. Portanto, me é lícito crer, porque eu suponho o original, e ainda há vestígios. Agora, o autor javista, o sacerdotal, o eloísta, o deuteronomista e o redator final, que foi Esdras, fizeram uma desgraça total. Então faz com que a Bíblia sirva motivo de brincadeira, e até um vídeo que o aluno mandou para eu ver, que diz que a Bíblia não presta, porque é um conjunto de erros, incoerências. Eu já disse isso aqui. Claro que é hoje, mas você, ignorante, que não pesquisou o suficiente e faz o seu desabafo dizendo que a Bíblia não presta, é um livro vagabundo, não sabe disso. São 5 camadas, imagina 5 camadas. Você imagina agora uma coisa aqui, e eu pegar sobre essa coisa e colocar 5 camadas, 1, 2, 3, 4, 5. E depois da 5ª camada, que é o que chegou até nós, você dizer que isso aqui não presta, você é um ignorante. Tá? Não vou dizer quem é, porque nem merece. É um idiota que fez um vídeo dizendo que a Bíblia é um lixo. Então ele não sabe disso. Imaginem vocês, nós que cremos, temos toda a razão de crer. Porque abaixo de 5 camadas aqui, estaria o texto verdadeiro e original. Então, é por isso que ora eu ajo como crente e ora eu ajo como crítico. Tá bom? E é lícito fazer isso, porque as camadas terão que ser denunciadas. Temos que mostrar o que é que fizeram com os originais da Bíblia. Originais mesmo, os documentos verdadeiros, escritos pelos seus autores de fato. Bom, minha indignação contra o Dr. Rodrigo Silva foi grande, porque ele sabe que o método científico exige um determinado processo para que o documento de Pulver fosse considerado verdadeiro. Dr. Rodrigo, o senhor sabe, não sou eu que vou ensinar o senhor o que é o método científico. O senhor sabe que um achado arqueológico da magnitude que o senhor achou, o papiro de Pulver, que seria, segundo o senhor, estaria na biblioteca de Leiden, na Holanda. O senhor sabe que se esse papiro fosse descoberto realmente, ele teria que passar por provas de autenticação. E essas provas de autenticação só aconteceriam se o senhor desse esse documento a todo mundo, e a comunidade científica ia passar pela datação, depois pela constatação de que se o autor é qualificado, e o contexto. Então o senhor sabe que isso é que daria ao documento o valor que o senhor atribui. O senhor foi, portanto, irresponsável, precipitado, ou então quis apenas aparecer. Por isso que o senhor dá 10 provas a mais. Bastava essa, doutor. Acabasse toda a controvérsia. Se a gente tivesse uma fonte egípcia, escrita por um Egito, que obedecesse aos processos de autenticação, com a qualificação do autor, mostrando que o autor tinha qualificação para fazer aquilo, que era um egípcio qualificado, a datação foi feita em tal época, portanto, depois do Êxodo, e mais ou menos o contexto, em que contexto aquela redação foi feita. Doutor, esse é o método científico, e eu não vou ensinar ao senhor, porque se eu estudei como professor de língua e linguagem o método científico, o senhor como arqueólogo deve ter estudado muito mais. Então o senhor cometeu uma escorregadela que eu vou te contar. Foi cair com a bunda no chão, sei lá onde. Tá? Então vá contar essa história para outro.
Se o senhor tivesse descoberto isso, o senhor entraria na galeria dos grandes arqueólogos, das grandes descobertas arqueológicas. Então não me venha com lorota. Feito esse desabafo, então vamos agora mostrar a vocês que o livro de Josué é mítico, até o livro de Josué é mítico. Aqui eu tenho uma Bíblia, antes da sua Bíblia, qualquer Bíblia católica. A evangélica talvez não tenha. Mas antes do livro, nós temos aqui o livro de Josué, ó, Josué, e antes do livro nós temos um estudo explicativo. E nesse estudo explicativo está dizendo aqui, ó, embora diga que é um livro histórico, livros históricos, está dizendo que foi feito, o livro de Josué foi feito no tempo do rei Josias, entre 622 e 609 a.C. Ora, pombas, se Josué viveu em 1200, então a redação só foi feita no ano 622. Tá? Então, primeiro dado, se alguma coisa foi escrita no ano 1200 e só foi, aquele documento só foi redigido de maneira, vamos dizer assim, normativa no ano 622, nós temos 600 anos de diferença. O que aconteceu com essa redação original durante esses 600 anos? Tem mais. O livro tem a intenção de organizar uma grande reforma política religiosa. Teve duas redações, não temos, só temos aqui aquela, né? E mais aqui adiante, nós temos aqui, ó, uma segunda explicação, tem duas explicações. O livro não é uma crônica, mas uma interpretação dos fatos para mostrar o significado da conquista de Canaã. Pronto. Querem mais? O livro não é uma crônica é um relato verdadeiro e fiel, mas uma interpretação dos fatos descritos encontrados 600 anos antes, que ninguém ligou, ninguém deu bola, e só 600 anos depois se achou que aquilo tinha valor. E aí se fez o livro de Josué. Ou seja, tinha tudo para ser um livro absolutamente sem sentido e desconexo. Tá aí a explicação do que é o mito, o que é uma epopeia. Tá bom? Explicando a vocês isso aí. E aí o que é que acontece? Aí o nosso queridíssimo Padre Frederico Datra vai escrever a sua carta aos Hebreus. Quer dizer, ele vai escrever a carta, não, ele vai apresentar a carta, mostrando que não existiu aquilo que está ali. Claramente, minha gente, olha, o livro é sério, está na praça, Datra Frederico, a carta aos Hebreus, edições Paulinas, onde ele vai dizer, né, a própria carta aos Hebreus vai dizer, nada daquilo aconteceu. Nada. Então, posso dizer que o que nós temos é o que apresenta aqui a enciclopédia Delta Larousse, quando ela fala de Josué, especificamente, o capítulo que vai apresentar o livro de Josué tem o seguinte título. Vou mostrar para vocês, está em francês, mas vocês vão conseguir ver facilmente, ó. Mitologias na Suméria, Babilônia e nos Hititas, tá? Mitologias. E mais adiante, ali é Suméria. Mais adiante, Sumérios, Hititas, não é ainda o que nós queremos. O que o livro de Josué é semita. Então ela terá que mostrar aqui mitologia semita. Então vamos lá procurar. Está aqui. Mitologia dos semitas. Com todas as letras, ó. Mitologia dos semitas. Em francês, mas perfeitamente entendível para vocês. Logo, são mitos. São mitos. Tá certo? Então, o livro, a enciclopédia Delta Larousse, deixa claro
que aquilo ali é um mito. Por isso, o autor da Carta aos Hebreus vai explicar isso, né? É um mito igual à mitologia dos hititas. Ou seja, os povos antigos tinham suas mitologias. Então, do mesmo modo que a Delta Larousse vai mostrar a mitologia da Suméria, dos sumérios babilônios, de onde a Bíblia tira muito material, vai mostrar também a mitologia dos semitas. Além da enciclopédia da Delta Larousse, nós vamos encontrar o professor Júlio Surri, magnificamente, o livro está cheio de anotações, onde ele vai dizer claramente que todos os autores que estudaram essa época que vai até Samuel, na verdade, percebem que tudo não passa de mitos, mitos cananeus, mitos iguais ao de todos os povos habitantes da terra de Canaã, e politeístas, porque Javé, nós vamos encontrar aqui em Êxodos 15, 11, quem é semelhante a ti entre os deuses, ó Javé? Falhou a obra de Moisés. Pronto, aqui, ó, tá aqui. Tá arriscado. Olha só, Moisés queria o monoteísmo. E aí, o que é que acontece? No livro do Êxodo, que é escrito por Josias, atribuído a Moisés, vamos encontrar no capítulo 15, versículo 11, a seguinte frase: quem é semelhante a ti entre os deuses, ó Javé? E quem faz esse cântico? Moisés, no próprio livro do Êxodo. Então, se existem outros deuses além de Javé, onde está o monoteísmo? É a monolatria. Ou seja, Javé é o mais poderoso, mas há outros. E, no entanto, ele vai matar Balaão no livro dos Números. Nós temos aqui, quisera que eu encontrasse facilmente, mas perceberam como é que é? Se Moisés implanta o monoteísmo, então como é que ele vai dizer no livro do Êxodo quem é semelhante a ti entre os deuses? E tem coisas semelhantes, e tem outras coisas também. Levanta-se Javé e os deuses calam. Ele vai falar. Monolatria é o que o povo consegue absorver. O povo não consegue entender o monoteísmo dos patriarcas. E aí, vamos encontrar no livro dos Números, queria encontrar aqui rapidamente, Moisés mandando matar Balaão, porque ele adorava Javé e Baal. Não vai ser fácil, eu devia ter marcado antes. Então, é famoso, basta vocês irem até o livro dos Números e vocês vão ver que Balaão adorava Javé e Baal e Moisés manda matá-lo com a desculpa de que ele adorava dois deuses, era politeísta, e um adorador de Javé, segundo o próprio Javé, não podia ser politeísta. No entanto, nós vemos que ele próprio escreve aqui que não é aqui, mas vocês vão encontrar Balaão ben Beor no livro dos Números. Aparece então o sacerdote que tem os poderes de Moisés, que conhece Javé, que conhece todo o culto de Javé, e aí Moisés, por ciúme, vai mandar matá-lo porque quer exclusividade. Uma coisa horrível, Quer dizer, deporia contra Moisés de uma maneira tremenda. Como é que então ele vai fazer isso? Não vou encontrar que devia ter feito a marcação. Mas será fácil encontrar. O livro dos Números tem essa aventura de Balaão, é uma das principais aventuras do livro dos Números. Então, mitos, mitos e mitos. Logo, nós já vimos ali a enciclopédia Delta Larousse, mostrando mitologia dos semitas, agora a religião de Israel mostrando mitos e dizendo que, na verdade, o que o povo conseguiu observar foi a monolatria, o enoteísmo. O próprio Moisés coloca no livro do Êxodo, então não é ele, evidentemente. Claro que se ele botou o monoteísmo, é uma daquelas mãozinhas que coloca adiante. E é uma vergonha, então, que ele escreva quem é igual a ti na Assembleia dos Deuses, ó Javé. Quem entre os deuses se assemelha a ti?
E é uma vergonha que ele mande matar Balaão, porque Balaão tem os mesmos poderes dele e adora dois deuses, Javé e Baal. Então você vê que as epopeias têm todas essas incoerências, e aí o idiota lá que gravou o vídeo parece que, por pura emoção e ignorância, vai dizer que a Bíblia não presta. Não, uma coisa é a Bíblia ter sido alterada, adulterada, e por isso ter essas incoerências. E finalmente, o melhor de todos para mim, fabulosamente bem escrito, os já famosos, que se recomendam pelo nome, né? Robert Graves e Rafael Patai. Patai é famosíssimo. Los Mitos Hebreus, editora Aliança Madrid. Então, mostrando claramente que o que nós temos, né, da Bíblia até o livro de Samuel é mito. Apresentei aqui 3 fontes respeitabilíssimas. A Enciclopédia Delta Larousse, que mostra a mitologia dos povos hititas e sumérios, né? O professor Júlio Surri, que mostra que seria impossível Moisés tentar implantar o monoteísmo e depois dizer: quem é semelhante a ti entre os deuses, Javé? Levanta-se Javé na Assembleia dos Deuses, todos silenciam, ele vai falar. Ora, então, há deuses. Se há deuses, não é monoteísmo. E aqui nós temos a joia, a obra-prima de Patai, que eu não tenho o original, né, que é o mais famoso. Não conhecia o Graves, mas ele acompanha aqui Patai, mostrando coisas que, tipo a Arca de Noé, né, a grande inundação, e outros mitos, como aquele de Javé cavalgando num cavalo feito São Jorge, né? É aqui que eu encontrei ele. Então aqui mostra Javé cavalgando num cavalo de asas para vencer Raabe, Leviatã e Quecheque. Então, mitos e mitos e mitos. Mas isso tudo é denunciado aqui. Então, a Carta aos Hebreus, portanto, um livro cristão, feito por um cristão, não sabemos quem é, desmente aqui praticamente tudo do livro de Josué. Principalmente que o sacerdócio aronítico seria algo completamente desorganizado. Quem vai organizar o sacerdócio vai ser segundo a ordem de Melquisedeque, como está no Salmo 110. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vai dizer também que, ao contrário do que o livro de Josué diz, que depois de ter dividido tudo, depois de ter feito tudo, depois de ter acabado a sua obra, a terra fica em paz, capítulo 11 do livro de Josué, a terra fica em paz. O autor da Carta aos Hebreus, vai dizer porra nenhuma. A terra fica uma desgraça. Josué não fez nada. Ou seja, no capítulo chamado do repouso, ele vai dizer: não tiveram sossego. E agora nós vamos provar isso ainda no livro dos Reis, rapidamente, mostrando que no livro dos Reis, o autor da carta aos Hebreus mostra que é uma desgraça. Então, rapidamente mostrando aqui no livro dos Reis, nós vamos ver, é melhor na Bíblia Antiga, nós vamos ver a desgraça, a desordem, né, a absoluta anarquia que Josué deixa. Ora, tinha-se acabado de mostrar um mapa no qual Josué teria organizado tudo, deixado tudo direitinho e teria dividido a terra entre todas as 12 tribos. Mapa maravilhoso, mas falso. Aquilo era apenas uma ideia. Ele gostaria de ter feito aquilo, né? Mas não fez. Então, vou achar o mapa, está marcado, tá? Esperem só um pouquinho, está marcado aqui. Então, isso aqui, minha gente, não é verdadeiro. Isso aqui é uma intenção. Era a intenção de Josué fazer isso. Encontrou-se isso, mas isso era um planejamento. Não chegou a acontecer. Senão o danita da tribo de Levi
da tribo de Judá, é um absurdo, já disse vocês, não estaria aqui, ó, Dan, região do norte, onde os danitas estariam. E nós vemos a tribo de Dan procurando uma cidade, e eles encontram Laís, o que conquistam. Logo, isso aqui é uma fantasia, né? Então, vamos encontrar, depois disso aqui, vamos encontrar agora o relato passo a passo, vamos à Bíblia Antiga, dizendo como foi dividida a terra, quer dizer, ali é dado no mapa, e aqui vai ser dado nominalmente, o que cada tribo recebeu, quer dizer, como se não fosse bastante colocar a estupidez de um mapa que era apenas uma intenção, e se aparece na Bíblia como tendo sido o que Josué fez. Aí nós vamos agora aqui mostrar a enumeração dos reinos conquistados. Aqui nós temos uns 10, aqui nós temos uns 30. Ó, essa coluna aqui é de reinos conquistados. Essa coluna aqui é de reinos conquistados. Aqui nós temos uma coluna pequenininha de uns 10. Aqui nós temos uns 30. Então, nada disso aconteceu. E aí, ainda vamos ver agora a partilha. Nominalmente, já estava no mapa. A Canaã partilhada. Agora ele vai dizer qual foi a parte de Ruben, qual foi a parte de Gade, de Manassés, de Caleb, de Judá, de José, Efraim, de Manassés. Aí passa o Jordão, aí você tem as tribos restantes: Benjamim, Simeão, Zabulon, Issacar, Aser, Neftali. Pronto. E cidades dos levitas, que era para eles poderem cultivar os seus rebanhos. Além do mapa, então, um relato dando nominalmente o que cada tribo recebeu. É só você pegar a sua Bíblia e você vai ver. Estou aqui no capítulo 20, que é a cidade de refúgio e a cidade dos levitas, 21. 20 e 21 já é o final. E temos o início, onde nominalmente se dá como foi feita a partilha, no capítulo 13 do livro de Josué. Tudo mito. Então se dá um mapa que era uma intenção e se dá uma relação que era uma intenção. Mas acontece que quem lê a Bíblia não sabe disso, ou vai fazer feito o idiota, que diz que isso é uma incoerência, um erro, uma burrice, um lixo. Idiota, como é que você não estuda? Estuda, para você saber que isso tem uma razão de ser. Não temos a camada original, não temos a escrita original. Nós temos 5 camadas cobrindo. Pega uma cama, forra a cama com um lençol, um cobertor, depois forra mais 5 cobertores, e aí tenta ver se você vai ver o cobertor que estava lá em cima da cama. É uma metáfora muito boa. Ou uma mesa. Pego a minha mesa que está aqui, ó, as minhas costas, bota a toalha que está nela, ó. Vocês estão vendo aqui, tem uma mesa com a toalha. Essa toalha aqui eu estou vendo, ó. Agora pega 5 toalhas e coloca aqui em cima. É isso que aconteceu na Bíblia, minha gente. Aí vem um burro, um cavalo, um idiota, sem nenhum senso de pesquisas, movido apenas pelo ódio, e diz que a Bíblia não presta. Simplesmente ele só não sabe o seguinte: se eu pegar essa toalha, saberei o que ela é. Agora, se eu pegar 5 toalhas e colocar sobre essa, ela desaparece. É o que aconteceu na Bíblia. Simples de entender, simples demais. Contudo, nós agora vamos sair, ainda não vamos sair. Ainda vamos mostrar o seguinte: a bagunça que Josué deixa, de fato. Ainda é meio mítico, mas já estamos entrando um pouquinho na história, que é o livro dos Juízes. Então, o livro dos Juízes vai mostrar que a obra de Josué deixou os judeus na maior merda. Então, a suposta paz e o repouso, né, vai dar, no livro dos Juízes, uma tremenda bagunça, onde ninguém tem paz, coisa nenhuma. O livro dos Juízes é todo ele mítico e uma desgraça total. Então, vamos começar aqui, vou mostrar a vocês. Está aqui, Juízes, a conquista de Canaã. Juízes.
é ainda meio mítico, meio histórico. Aqui nós vamos ver que, olha só, depois que Josué morreu, os israelitas consultaram a Javé, perguntando: quem de nós vai combater os cananeus? Porra, peraí, já venceram, já repartiram a terra, já está tudo dividido, como o mapa que eu mostrei a vocês, e como a relação dos reis vencidos, dos reinos vencidos, exterminados, e a relação das tribos que ocuparam as terras. Que sentido faz essa pergunta? Consultar já vai perguntando: quem de nós irá na frente para conquistar os cananeus? Depois de Josué, minha gente. O livro do Juízes é depois de Josué. Essa pergunta deixa tudo claro. Por isso que o autor da carta aos Hebreus vai dizer: Josué é uma ficção. Basta, na primeira página, no primeiro capítulo 1, Juízes, os israelitas reunidos, as tribos perguntam entre elas, diante da Arca da Aliança, quem vai ser o primeiro que vai ter a coragem de entrar em Canaã para conquistar a terra dos cananeus. Ora, Josué não conquistou no capítulo anterior? Viram como é? Fácil de provar? E aí nós vamos ter, agora sim, a dinâmica de um processo histórico. Agora vai mostrar devagarzinho, como foi que foi feita a conquista. Então é um livro mais metódico, mais sistemático, que vai mostrar, né, calmamente, tranquilamente, mas nós vamos ver aqui Sansão. É preciso ser uma criança. Só a Disney vai produzir um filme que mostra Sansão. Sansão simplesmente é um homem que não corta os cabelos, e a força dele está nos cabelos. Todo mundo sabe a história de Sansão, e que um leão encontra ele, ele pega nas fauces do leão, olha, mete o dedo, a mão direita na mandíbula de cima, mete o dedo da mão esquerda na mandíbula de baixo e abre, pá, e quebra aqui, ó, na articulação da mandíbula, na articulação maxilar, ele abre. Porra, se esse cara tivesse dedo para meter a mão na boca de um leão e os dedos dele não serem furados, os dentes de um leão são serras mortais. Então, só essa descrição de que Sansão quebrou a mandíbula de um leão, separando a superior, o maxilar inferior do superior, só isso aí já nos mostra que Sansão é o Hércules dos judeus. Mas está aqui. Escontei Gideão. É talvez o mais conhecido episódio do livro dos Juízes, né? Gideão não acredita nem um pouco em Deus. Então Deus diz a ele: vai e conquista o seu pedaço de terra. Eu volto a Sansão depois, tá? E aí Gideão diz: eu não tenho força para isso, só tenho 300 homens. Aí Javé diz: vai que eu estou mandando, estarei contigo. Aí ele diz: me dá uma prova. Deus diz: pega um lençol, bota lá fora, na campina, e deixa o lençol seco. E volta para casa e dorme. E durante a noite, o sereno da noite era um orvalho. E quando ele acorda e que vai olhar, o lençol está seco e o campo todo está molhado. Pronto, está feito o milagre. Se eu posso fazer isso, molhar a relva que está em torno do lençol, e o lençol você pegar e ele está seco, eu vou fazer você vencer. Ele ainda não se convence. Javé, me perdoa, mas me dá mais uma chance. Prova o teu poder. Javé diz: bota de novo o lençol, volta para tua casa e vai dormir. Aí Gedeão bota o lençol, volta para casa e vai dormir. Naquela noite, o que é que acontece? Quando ele acorda e chega lá de manhã, o lençol está molhado e o campo em volta, 1 quilômetro, completamente seco. Então, Javé faz as duas coisas. Olha, eu posso fazer isso e aquilo. Na primeira, eu molho o lençol e molho o campo e deixo o lençol seco. E na segunda, eu molho o lençol e o campo a 1 quilômetro fica seco. E aí Gideão confia, e só aí depois disso é que ele vai fazer o que Javé manda. Então, quer dizer, o cara não confia nem um pouco em Javé, não tem a menor confiança, né?
Mas vai, agora depois disso ele vai. Cadê Sansão? Vamos lá. Sansão, onde está tu? Onde tu tá? Onde está tu? Sansão e Dalila, conhecidíssimo. Gente, a história de Sansão é a coisa mais fantástica do mundo. O homem que tem uma crise de piti, aí vai até a cidade dos filisteus, um portão de bronze de 12 metros quadrados, ele chega lá, arranca pelos gonzos, cada dobradiça devia ter 1 metro ou mais, ele pega o portão por umas amarras que tinha, e levanta o portão, e esse portão de bronze de 12 metros de tamanho, ele arranca e sai e joga lá no meio, lá na frente. Um portão de bronze de 12 metros, ele levanta, tira, cada dobradiça, só a dobradiça tem 1 metro. Ele arranca, sai levando nas costas e joga lá no meio do campo. É realmente, vou te contar, é digno de igualzinho ao Hércules, ou Maciste, ou qualquer dessas aventuras que nós não encontramos Sansão. Mas, pelo amor de Deus, não encontrar Sansão aqui é absurdo, né? Estou em Juízes? Estou. Sansão e Dalila, está aqui. Capítulo 15, nós temos a história de Sansão. Então, os dois feitos mais notáveis de Sansão são esses. Aqui, ó, capítulo 15, livro dos Juízes. Então, o que é que Sansão faz? Pega um portão de bronze de 12 metros, em bronze, com dobradiças de 1 metro de tamanho, ligando eles, totalmente fechado, e ele, com raiva dos filisteus, porque estão maltratando os judeus, vai lá, pega no peito, levanta o portão, arranca e vai despejar, jogar lá fora, e depois se esconde numa caverna, porque sabe que os filisteus vão vir para poder se vingar. Só que ele pega uma queixada de burro, quando ele se vê cercado, ele pega uma queixada da mandíbula de um burro morto e vence mais de 10 mil homens, batendo aos homens armados com arco, flechas e lanças, e ele com a queixada de burro, ele mata 10 mil homens. Gente, é um filme de criança da Disney. Isso é o livro dos Juízes. E a bagunça. Vocês vão ver que justamente os juízes aparecem porque não há paz. A terra estava em paz, é claramente dita aqui na carta aos Hebreus, uma grande metáfora, vamos dizer assim, para não repetir a palavra mentira. Não houve repouso. Não houve repouso. E aí, o argumento do autor da carta aos Hebreus é o Salmo 95, onde ele diz, porque se tivesse conquistado Canaã, Davi, 200 anos depois da conquista de Canaã por Josué, no Salmo 95, não diria. Deus falando a Davi pelo Espírito Santo diz, 40 anos desgostou-me aquela geração. Eu disse, esse povo tem um coração transviado, essa gente não seguiu meus caminhos. Jurei então na minha ira, jamais nenhum deles entrará no repouso prometido. Porra, se Deus diz, 200 anos depois da suposta conquista da terra, que nenhum deles entrará, como é que o livro de Josué diz que entrou, tomou conta e dividiu? Tá aqui, ó. É um cristão desconhecido, genial, que acontece, que não houve, portanto, o repouso. Portanto, aquilo é uma ficção. E ele diz com todas as letras, com toda tranquilidade, não acreditem, porque não é isso. É uma metáfora. Tá aqui, ó, o bendito repouso, né? Porque, por isso, conforme diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais vossos corações como os rebeldes no deserto, então ainda no deserto lá de Moisés, lá no deserto com Jetro, lá ele já diz isso. Davi se refere, portanto, aos 300 mil homens que ele tenta amassar feito padeiro e diz,
Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais vosso coração, porque me tentaram, apesar de verem minhas obras. Por isso eu jurei na minha ira, não entrarão no repouso prometido. Não entrarão é futuro. Acontece que isso aqui é dito no ano 1000, e Josué viveu no ano 1200. Isso quer dizer, de lá para cá, porque é antes de Cristo, 1200 é 200 anos que separa Davi de Josué, e, portanto, Davi, depois de Josué, 200 anos. Compõe um salmo onde diz, jamais entrarão. E aí, o autor da carta aos Hebreus diz claramente, então Josué não entrou em Canaã. Simples assim. Viram? Com que candura ele diz, não houve o repouso, não houve a conquista da terra, não houve o prometido por Deus de dar aos judeus a terra prometida. Não há a terra prometida, não há a conquista da terra prometida. Então está aqui, no ano aproximadamente 86 a 90, uma carta belíssima, comentada pelo padre Frederico Datra, dizendo, tudo aquilo que está no livro de Josué não passa de uma epopeia. Pronto. Aí nós percebemos então a introdução à história. E aí o padre Frederico Datra agora vai começar a história dizendo que a linhagem sacerdotal de Arão, que ali diz era uma bagunça, expirou com Finéias, que enterrou Eleazar. Em seu lugar surge a casa de Eli, que era um grupo de sacerdotes da cidade de Nob, como está em 1 livro de Samuel 2:30, e também 2 Reis, 1 de Reis 2:27. Dos descendentes de Eli constam 2 filhos, Ofni e Finéias. Outro Finéias, não o Finéias filho de Arão. Arão teve Eleazar e Finéias. Aqui Eli tem Finéias, é apenas um homônimo. E Cabode, que era filho de Finéia, neto. A arca sequestrada pelos filisteus parou em Cariatarim, sob a guarda de um tal Eleazar, também homônimo. Não é o Eleazar, filho de Arão. E esse Eleazar foi receber uma consagração especial para poder ser o guardião da arca. E aí, o sucessor em conteste de Eli é Samuel. Pronto, aqui acabou-se o mito. O sucessor incontestado de Eli não foi seu neto Icabode, nem os seus filhos que morreram, mas Samuel, filho de Elcanã, da tribo de Efraim, da mesma tribo de Josué. Pronto. Com esse pequenino introito, nós vamos agora começar a história, os livros históricos da Bíblia. Vamos parar aqui, né? Mas vocês veem detalhadamente, mais do que isso, só 2 isso, a saída do período mítico para o período histórico. Eli já é história, porque a comunidade de Nob existiu. Sacerdotes, netos de Arão, quer dizer, de um parentesco distante, mas acontece que depois de Finéias não deixa ninguém. Então, morto Arão antes de Moisés, morto Eleazar, que Finéias, seu filho, enterra, juntamente com Josué praticamente, aí Finéias depois morre, não deixa descendentes, ou não deixa ninguém assume o lugar, e aí um sacerdote da cidade de Nob, chamado Eli, é quem vai suceder Finéias. E aí nós vamos entrar numa linhagem atravessada, que vocês vão ver numa próxima gravação, porque não é descendente direto de Finéias. Então, a linhagem de Arão é, como diz a carta aos Hebreus, uma bagunça. Só vamos ter uma linhagem sacerdotal organizada com a ordem sagrada de Melquisedeque. Entenderam? Então, está aí mais uma explicação para que vocês entendam que agora vai começar a história dos judeus.
Agora, com Samuel. E com Eli já é verdadeiro. Mas Eli ainda é atravessado, porque ele não é descendente de Arão direto. Ele é de uma comunidade de Nob, de sacerdotes que são parentes de Arão. Ora, teriam que ser descendentes diretos de Arão. Então aí já está, vamos ler no próximo capítulo, já está a coisa meio complicada. Mas é daí que vai sair Samuel. Então a comunidade Nob existiu, né? Eli, que pertencia a essa comunidade, que era um parente distante de Arão, existiu, e teve um filho de criação chamado Samuel. Pronto, aí já é histórico. Esse pedaço já é história. Mas como Eli ainda é atravessado, pois não é descendente direto de Arão, e se ele não é descendente direto de Arão, então não podia ser sacerdote, já que Moisés estabelece que os levitas são descendentes indiretos e os sacerdotes são descendentes diretos. Então Eli devia ser um levita e não um sacerdote. Aí já começa, ainda estamos na mistureba, mostrando que a organização feita anterior a Samuel é uma bagunça. É Samuel que vai botar tudo em ordem. E termino lembrando a vocês, eu imagino aqui um leão avançando contra mim, e quando ele abre a boca para me morder, aí eu pego a mão direita, coloco na mandíbula superior dele, e os dentes não importam, né? Não existem praticamente. Esse leão é desdentado, porque eu pegar a minha mão de carne, osso, e botar dentro da boca do leão, e pego uma mão esquerda e boto na mandíbula esquerda, e eu abro, e ele estoura aqui, ó, no ponto da fixação do maxilar inferior com superior. Puxo até fazer tac, e as duas mandíbulas se quebram ao meio. Isso é digno de um desenho de Disney. Pronto, minha gente. Só para mostrar a vocês que estamos introduzindo com muito cuidado, para que vocês percebam. Acabou o período mítico. Com Eli, já estamos no período histórico, embora ainda haja isso. Eli seria um levita, não um sacerdote, já que não era descendente direto de Arão. Mas com a morte de Finéias, acaba-se a descendência direta de Arão e ele assume o título de sacerdote. E aí, Samuel também não seria, logicamente, sacerdote, mas ele vai assumir o título de sumo sacerdote dos judeus. Mas é ele quem vai botar ordem na bagunça. Obrigado por verem esse vídeo. Até o próximo. De qualquer maneira, saímos do mito e vamos entrar na história com Samuel. Samuel vai botar ordem na casa, Samuel vai iniciar o período histórico, verdadeiramente histórico, da história dos judeus. Entenderam bem? Dá seu like, agradecimentos a todos que têm nos ajudado, não deu para fazer nesse vídeo, não lembrei, e até o próximo vídeo.